tudo bem? Preparados para mais uma história? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? A história de hoje é sobre dois irmãos gêmeos. Você sabe o que são irmãos gêmeos? Gêmeos são dois ou mais irmãos que nascem de uma mesma gestação. Eles podem ser idênticos ou não. E essa história é sobre dois irmãos gêmeos. Eles se chamavam Cosme e Damião. Seus pais eram crentes e eles também. Quando Cosme e Damião cresceram, se mudaram para outra cidade e lá eles estudaram e se tornaram médicos. Isso mesmo! Mas Cosme e Damião tinham um apelido bem interessante. As pessoas os chamavam de anargiros. Anargiros significa inimigos do dinheiro. Sabe por quê? Porque eles trabalhavam e não cobravam nada pelo seu trabalho. Muitas pessoas doentes iam procurá-los para fazer tratamento. E eles faziam algo muito legal. Aproveitavam a oportunidade para falar de Jesus, o Salvador. E foi assim que o nome de Jesus foi se divulgando cada vez mais. Mas, infelizmente, naquela época, havia um homem muito mau. O nome dele era Diocleciano. Ele era o imperador romano e não gostava nem um pouco dos cristãos. Ele mandou que um soldado fosse até a cidade onde Cosme e Damião estavam morando para maltratá-los. E aquele soldado foi. E depois de maltratar aqueles irmãos, ele os matou. Ah, que coisa horrível! Mas Cosme e Damião não foram mortos porque trabalhavam de graça. A verdade é que o imperador romano não gostava dos cristãos porque eles eram fiéis a Jesus e não adoravam deuses feitos por mãos humanas. Aquele soldado queria forçar Cosme e Damião a adorar imagens. E eles se recusaram a obedecer a ordem daquele soldado. Preferiram obedecer a palavra de Deus. Eles foram mortos por obedecer ao Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo 20 e verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe de uma coisa? Adorar deuses falsos é pecado. Pecado é tudo o que pensamos, vemos, ouvimos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. O pecado é muito sério, tão sério que impede as pessoas de chegar a Deus, de entrar no céu. Pecado é tudo o que pensamos, vemos, ouvimos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. E, infelizmente, algumas pessoas fazem orações para Cosme e Damião, fazem petições a eles, mas eles não queriam que as pessoas agissem assim, de jeito nenhum. Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Ele é o único meio de salvação. Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus abriu um caminho para o céu lá na cruz, quando morreu por você e por mim. Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte.
Por isso, ele é o único digno de ser adorado, o único digno de ser honrado. Mas você já deve ter visto alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Sabe por que isso acontece? É que algumas pessoas criaram o costume de distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião, ou para pagar promessas feitas a eles. Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, porque era uma comida oferecida a deuses falsos. Então, fique bem atento e lembre-se que nós não devemos comer doces nem qualquer outra comida oferecida a outro Deus, porque Deus é o único digno de ser adorado. E nós podemos ver isso em Lucas 4:8, que diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somente o Senhor merece adoração, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus nos criou para a sua glória. Por isso nós devemos servir e adorar somente a Ele. Se você quer servir a Deus, obedeça a sua palavra. Em João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não basta dizer que ama a Deus. É preciso obedecer o que ele diz em sua palavra. Então, se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, obedeça ao Senhor, servindo e adorando somente a Ele e rejeitando essas coisas que desonram o nome do Senhor. Esses alimentos, essas coisas que são oferecidas a deuses falsos. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não conhece o único Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus diz em João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus conhece você mesmo antes do seu nascimento, mas você também precisa conhecê-lo. Você também precisa crer no Senhor Jesus como o único Salvador, como o único que pode te levar ao céu. Além disso, você precisa se arrepender de seus pecados, porque você também é pecador. Todos nós pecamos, a palavra de Deus diz. Então, confesse o seu pecado a Deus e peça ao Senhor que venha morar em você. Ele está te ouvindo e irá atender esse pedido, se você fizer de todo o seu coração. Cosme e Damião confiaram no Senhor Jesus e eles sofreram muito por causa do nome do Senhor. Mas eles sabiam que nada, nem ninguém podia separá-los do amor de Deus. Ninguém podia tirar a vida eterna que eles tinham. Mataram os corpos deles, mas a sua alma foi para Deus. Eles seguiram firmes, confiando no Senhor até o fim. Então, se você quiser hoje receber o Senhor Jesus como seu Salvador, peça a Ele que perdoe os seus pecados e venha viver em você. É assim que você recebe o presente de Deus. Aproveite a oportunidade. A hora é agora, porque a nossa história já terminou. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!